O alto nível de açúcar no sangue, também chamado de hiperglicemia, ocorre quando o corpo tem pouca insulina ou quando o corpo não consegue utilizar a insulina adequadamente. O nível ideal de açúcar no sangue é o ponto principal do controle do diabetes. No entanto, as alterações ao longo do dia são muitas vezes inevitáveis. E a maioria das pessoas com diabetes tipo 1 terá hiperglicemia, ou açúcar elevado no sangue em vários momentos do dia. Normalmente, o controle ideal da glicose é manter o nível do açúcar no sangue, em média entre 90 e 150 mg por decilitro. Na medida em que o nível de açúcar no sangue aumenta para mais de 150, aumentam também os riscos de graves problemas de saúde e complicações a longo prazo. A hiperglicemia é causada por um desequilíbrio entre os níveis de açúcar no sangue e a insulina. A principal função da insulina é reduzir o nível de açúcar no sangue. Portanto, a falta de insulina, excesso de carboidratos e pouca atividade física causam um aumento dos níveis de açúcar no sangue. Existem também outros fatores que podem, em parte, causar a hiperglicemia. Alguns desses fatores são difíceis ou impossíveis de se evitar e fora do nosso controle, como o estresse, a desidratação, puberdade, menstruação, estar na fase inicial da hiperglicemia, o que chamamos de lua de mel, até mesmo a influência do clima e a altitude. É comum estes fatores causarem eventuais alterações nos níveis de açúcar no sangue. Você e sua equipe médica devem observar os padrões dos níveis anormais de açúcar no sangue que ocorrem por pelo menos 3 dias seguidos. Se estes padrões de hiper ou hipoglicemia ocorrerem por mais de 3 dias seguidos, normalmente é necessário fazer mudanças nas dosagens de insulina. Às vezes, a hiperglicemia não é descoberta, dependendo da pessoa. Os sinais e sintomas comuns de níveis elevados de açúcar no sangue são mais sede, boca seca, urinar com mais frequência e mudanças no humor ou no comportamento. Alguns dos sinais intermediários de hiperglicemia prolongada são a visão embaçada, sentir mais fome e cansaço. Os sintomas persistentes de hiperglicemia, que já ocorre há muitos anos, incluem perda de peso, hálito frutado, sensação de muito cansaço, letargia, náusea, vômito e dor abdominal. Se você tiver um nível alto de açúcar no sangue, é importante lidar com isso assim que descobrir. Se os níveis altos de açúcar no sangue não forem diminuídos, pode ocorrer um problema sério que chamamos de cetoacidose diabética, ou CAD. Independente desse risco, é sempre bom tentar descobrir o porquê dos níveis de açúcar estarem altos, pois isso pode ajudar a prevenir futuros episódios de hiperglicemia. É importante controlar os níveis altos de açúcar no sangue. Sua equipe médica de diabetes estabeleceu as dosagens e a frequência do uso de insulina para tratar da hiperglicemia. A cetoacidose diabética é um problema grave e pode ser fatal. A hiperglicemia não causa cetoacidose de imediato. Existe uma etapa intermediária que chamamos de cetose e que, se logo reconhecida e tratada, pode prevenir a cetoacidose. A cetose acontece quando ocorre um desequilíbrio entre a insulina e os níveis de açúcar no sangue. Quando existe pouca insulina no organismo, ela não pode ajudar as células do corpo a utilizar o açúcar no sangue como energia, e o corpo causa a sensação de muita fome. Então, ele recorre a uma fonte alternativa de energia conhecida como cetonas, que são produzidas quando ocorre a queima de gorduras. À medida em que os níveis de cetona aumentam no sangue, o corpo se torna mais ácido.
Uma vez que a cetoacidose se desenvolve, a única forma adequada de tratamento é a internação, seguida de um tratamento com insulina por via intravenosa. Por ser a cetoacidose um problema grave, é muito importante monitorar a presença de cetonas sempre que necessário. As cetonas podem ser facilmente medidas na urina ou em casa com um medidor de cetonas no sangue. As cetonas geralmente causam dor abdominal, náusea ou vômito, mas saiba que você pode ter cetonas mesmo sem os sintomas. Quando as cetonas estão presentes, isso significa que o corpo está queimando gorduras para produzir uma fonte de energia alternativa, uma vez que é incapaz de transferir o açúcar do sangue para as células. Quando as cetonas são detectadas, se forem apenas alguns vestígios, geralmente são tratadas bebendo muita água. Bebidas açucaradas não são uma alternativa e provavelmente pode vir a piorar a situação. Em geral, é necessário insulina adicional para reverter as cetonas e os níveis altos de açúcar no sangue. Se as cetonas forem moderadas ou grandes, entre em contato com nossa equipe de endocrinologia pediátrica. Uma de nossas enfermeiras especializadas em diabetes durante o dia ou o endocrinologista pediátrico de plantão noturno nos finais de semana e feriados. Os níveis de açúcar no sangue e as cetonas devem ser medidos a cada 2 horas, até que as cetonas desapareçam e os níveis de açúcar no sangue voltem ao normal. As cetonas devem ser verificadas pelas seguintes razões. Quando os níveis de açúcar no sangue estiverem acima de 300, quando estiver doente ou se deixou de tomar uma dose de insulina. É importante lembrar de verificar as cetonas, mesmo se os níveis de açúcar no sangue estiverem normais ou baixos. Quando tiver dor abdominal, náusea, vômito ou simplesmente não estar se sentindo bem.